Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como vai? Tudo bem? Mais um programa Dr. Vinícius Responde. E hoje nós vamos falar sobre explante de silicone. Vamos falar de próteses também, de uma maneira rápida e que também possa te trazer, de alguma maneira, a ideia de que o que não é normal pode te trazer algum tipo de consequência. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho sempre batido no martelo, várias vezes aí, em relação à questão medicamentosa, Então, assim, a gente já sabe, eu já disse para vocês que fiz faculdade de medicina, sou fisioterapeuta, sou psicanalista, mas eu fui propagandista médico. E aí, então, eu tive a oportunidade de conhecer de perto a indústria farmacêutica. Também fui farmacista, tive farmácia e contato com aquela pessoa que volta, ali no balcão para te dar um retorno e que muitas vezes está mascarada de outros sintomas e aí você vendia um remédio, na verdade um medicamento, e na verdade a pessoa voltava com uma outra doença. E aí eu já não sabia se era por conta da doença que a pessoa realmente tinha e aí usou o medicamento, ou se ela estava doente pelo próprio medicamento que ela usou, e adquiriu uma outra doença. Gente, isso acontece com tudo. Uma pessoa que interage, com um remédio e alho, ela vai ter consequências, O alho, ele é antiagregante plaquetário, o alho, ele é um ativador da circulação sanguínea, ele é um hipotensor. Então, o que acontece? No meio dessa situação toda, se você não tem uma orientação e você não consegue, talvez, chegar a essa informação, você acaba tendo sintomas, por exemplo, pessoa que precisa fazer cirurgia, 7 dias antes da cirurgia e 7 dias depois, é muito aconselhável que ela não utilize alho, justamente por conta do efeito, e a possibilidade de simplesmente sofrer com hemorragias, e com situações ainda dentro de todo esse processo de cicatrização. Mas assim, é que quando a gente começa a falar, vai vindo na mente todas essas informações, aonde é que eu quero chegar com vocês. Geralmente eu falo da questão do medicamento, o papel da fisioterapia em relação a diminuir as dores, dos pacientes, sem que eles possam utilizar medicamentos ou que eles utilizem o mínimo. Eu, por exemplo, já adquiri uma doença crônica e não é a palavra certa, adquirir, porque quando a gente fala que adquiriu, a gente está dizendo que aquilo tem posse, é seu, Não, estou sim com dor na coluna e estou tentando de todas as formas, com todos os recursos que eu também utilizo nos pacientes, para que a gente possa, com ações psicanalíticas, psicológicas, físicas, fisioterápicas, energéticas, e aí vem a acupuntura, a não passar pela situação aí de estar utilizando um produto químico, e sim um recurso físico. Mas ainda voltando ao tema inicial aqui da nossa conversa, do que é normal, do que não é natural, Quero dizer para vocês em relação ao papel do fisioterapeuta e do profissional de saúde mental em relação à questão de algumas próteses, Então, assim, existem as órteses, As órteses, elas são equipamentos que vão fazer com que aquela pessoa ela possa se adaptar e diminuir menos dor, ela possa ter um efeito ali físico, estético, não é muito usado na estética, mas muito mais na questão álgica, a possibilidade dela com um recurso externo, extra ao corpo, ela possa ter uma melhora na sua capacidade física. Mas existe, as próteses. E aí as próteses a gente pode qualificar aí já desde a boca até a possibilidade de você
utilizar uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, uma prótese de silicone. E aí eu digo para vocês que muitas pessoas têm reações com as próteses e ela não sabe que ela tem essas reações. Assim como os medicamentos, os estudos que são feitos em relação às próteses são estudos que eles são pagos por quem fabricam as próteses, né? Então, a possibilidade disso tudo ser mascarado, assim como os medicamentos, é muito grande. Nós estamos falando de muito dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês em relação ainda à prótese, por exemplo, de silicone. Você sabia, você mulher, né, ou transgênero, que utiliza a prótese mamária, você sabia que a cada 7, 10 anos você precisa se submeter a uma nova cirurgia? Você sabia que a cada 3 pessoas que utilizam prótese mamária, e eu nada contra, acho bonito, mas você precisa saber disso. Existe um processo de reação do organismo quando você coloca um corpo estranho dentro do seu corpo, que faz com que você tenha inúmeras reações orgânicas e você não consegue linkar, juntar uma coisa com a outra e você não sabe o que é. Porque nem teu médico sabe, porque foi vendido para ele a ideia de que aquilo era bom justamente porque quem fabrica é que vai propagar para o médico o produto. Então o que eu quero aqui deixar muito claro é que quando eu venho todos esses anos com o canal falando dos recursos que nós temos químicos e as reações adversas e a minha luta em relação a uma medicina natural, seja ela com um psicólogo, com um psicanalista, os recursos maravilhosos da fisioterapia, da acupuntura, não é à toa, é porque nós sabemos que estes recursos, eles podem trazer benefícios e as reações adversas são mínimas, né? A capacidade do organismo encontrar o seu equilíbrio com aquilo, com o tratamento natural e ele encontrar o seu natural. Qual que é o natural? O natural é a saúde, é isso que Deus deseja para o nosso organismo. Então que seja com aquilo que é natural, né? Então olha o que foi feito aí com toda essa questão das cesarianas, né? Quantas reações as pessoas têm por utilizar produtos químicos, né, no cabelo? Quantos homens aí estão com o cabelo acaju, né, fantasiados de palhaços realmente, né, cabelo preto, né, e por que não dizer também as mulheres que poderiam trocar isso por tonalizantes. Mas assim, hoje eu tive a vontade de gravar para vocês esse material para falar realmente das próteses, né? E dizer que esse corpo estranho que entra dentro do seu corpo, ele vai te trazer malefício. Eu me lembro de uma paciente ter feito uma extração de prótese. E eu me lembro dela falar de ter feito uma biópsia. E aí então ela encontrar vestígios de bactérias, né, na prótese. E aí ela decidiu colocar a prótese de novo, né? Mas ela precisou utilizar antibiótico terapia por 30 dias, foi feita essa biópsia, ela tinha feito uma cirurgia de prótese intramuscular, né? E é um risco muito grande porque ela pode aderir ali às costelas, pode perfurar pulmão quando você faz essa extração. E ainda tem toda uma questão que eu gostaria de dizer para vocês, que é uma questão financeira. Ainda nas próteses de mama, você tem condições de fazer uma nova cirurgia? Se essa der errado, você tem condições de fazer a troca dessa mama artificial? Daqui 7 dias, daqui a 7 anos, você vai conseguir fazer essa poupança, guardar dinheiro, se organizar daqui 7, 10 anos para poder fazer essa troca?
Você que está fazendo aí tem a possibilidade de utilização, né, desse recurso de próteses, né, conversou aí com o seu médico, ortopedista, com o seu fisioterapeuta, com o seu cirurgião, você já entendeu quais os possíveis malefícios desse metal, desse material dentro do seu organismo e o custo-benefício disso? Será que não é o caso de você conversar com mais profissionais, de você ter um fisioterapeuta que possa te ajudar a encontrar uma maneira de você não utilizar este recurso e utilizar um outro mecanismo, mesmo que tenha uma marcha funcional, mesmo que você, de alguma maneira, tenha uma consciência corporal diferente, para que você possa não utilizar? Eu estou falando para não usar? Não, eu só estou alertando, eu só estou dizendo que existem outros caminhos, eu estou dizendo que você que está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, sim, você pode pensar numa outra forma de você fazer um tratamento com um formato mais natural, onde você pode beber um pouco mais de água, onde você pode pensar em alguns períodos com jejum, que você pode, por exemplo, consumir mais fibras, que você pode, por exemplo, se limitar a utilizar uma quantidade de alimentos ali e falar, não é isso que eu vou usar e acabou o recurso. E de alguma maneira, e até de uma maneira, de novo, natural, você encontrar aquilo que é natural para o seu corpo, ou seja, a saúde plena, a paz, a tranquilidade. Então, se você gostou dessa mensagem, se você gostaria, por exemplo, de receber o material científico que aprofunda aqui os meus estudos, é óbvio que a gente fala embasado em matérias científicas para poder montar esse material. Você manda mensagem 11 993 63 90 11. Você que tem uma prótese e seja qual for, né? Manda mensagem aqui para nós, né? Que seja uma prótese dentária, que seja, por exemplo, uma porcelana, que seja qualquer outro material que esteja no teu organismo e que você fala, puxa, a partir daí eu não tinha entendido, não tinha pensado nessa ideia, né? Então manda mensagem, vamos trocar. O que mais vale são as experiências, tá bom? Então 11 993 63 90, manda diretamente no WhatsApp, tá? É a melhor forma de eu produzir material e responder para vocês em tempo, tá bom? Muito obrigado. E você que precisa de fisioterapia à distância, pelo WhatsApp, eu posso te ajudar. E você vai gostar desse trabalho. Se você precisa de psicanálise, você quer fazer um trabalho investigativo, né, dentro do teu aspecto pessoal, você quer se conhecer e a partir disso você usar isso a teu favor, eu estou à disposição e vou te atender por telefone em qualquer possibilidade e disposição a partir da sua ideia e a sua querência. Eu estou aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.